Oi, Giovan. Oi. Giovan, Oi. vamos fazer um vídeo? Deixa eu ver. Vai lá. É você, Karina. Oh, meu Deus. Eu tô no meio desse monte de bexiga aqui. Pera aí. Olá, bom dia. Bom dia, povo. Bom dia, gente. Bom dia. Hoje eu tô aqui. Eu vou até sair aqui, meu Deus, o que é isso? Quanta bexiga é essa aqui? Bexiga branca, bexiga preta, bexiga de todas as cores. É um bexigueiro hoje aqui. Não, gente, você sabe o que é hoje? É a semana de aniversário da Tem Total. Tem Total, tá fazendo aniversário. Aniversário da Tem Total, estamos fazendo balão premiado aqui na Tem Total. Tem Total. Aqui, ó, eu vim trazer um negócio bonito pra você, ó. O aniversário da Tem Total, todo mundo ganha. Ganha você, cliente, ganha eu, ganha todo mundo aqui na Tem Total ganha. Olha, vou falar pra você a nossa promoção de aniversário, balão premiado da Tem Total Modas. Olha aqui, ó, olha. Se você, cliente, comprar R$150, você estoura a bexiga banca e vai ganhar um prêmio. Se você... eu não entendi nada, viu? Não entendi nada, não sei de boba. Olha aqui, gente, ó. Tem uma vendedora aqui, vem aqui. Você quer sair no meio desse negócio? Você tá me atrapalhando, deixa eu ver. Meu Deus, é aniversário, ela quer comer banana, papai. Pá, meu filho, pá. Olha aqui, ó, cliente, vocês não têm noção. Olha aqui, ó. Veja bem. Se você comprar acima de R$200, você estoura uma bexiga vermelha dessa, tá vendo? Olha aqui, ó, da Tem Total. E se você vai comprar acima de R$300, você estoura pretinha, olha aqui. Mas, gente, a Tem Total começou na promoção hoje, vai até sábado. Venha, você vai ganhar Vale Compra. Olha, nos Vale Compra você vai ganhar valores diferenciados, viu? Então você venha pra cá, você compra, gasta. Olha aqui, eu vou mostrar pra você não ter dúvida. Fala com o nosso vendedor, eu quero gastar muito. E você gastando, você vai ganhar vai estourar uma bexiguinha dentro, vai ter, ó, tem um papelzinho dentro, com vale, ó. Então, vem. Agora hoje eu vou falar pra você, vem pra cá, Karina, vem mais pra cá. Olha a promoção. Olha aqui, ó. Olha, jogo de lençol, viu? De R$45,90, 4 peças. Vai estar por apenas R$35,90. Olha, você não pode perder. Isso aqui é coisa chique. 4 peças de casal, viu? Mas tem mais aqui, ó. Olha, mas não esqueça, ó, você quer estourar a bexiga, estoure, viu? Porque tem aqui na cabeça. Olha, da Santista. Você tá vendo aqui, ó. Jogo de Santista solteiro. Tem casal, tem queen, tem king. 100% algodão. Por isso que tá por R$69,90. Você tem que... O casal tá por R$79,90. Gente, olha, isso aqui é 100% algodão da Santista, viu? São as últimas unidades, viu? Agora vamos lá. Aí compraram um monte de coisa nova pra você. Dá uma olhada nessa blusinha. Olha aqui, ó. Olha que coisa linda. Por apenas R$24,90. É só R$24,90. Você vai juntando, estoura bexiguinha, viu? Não esquece da bexiguinha. Bexiguinha. Olha aqui, ó. Essa daqui vem com cachorrinho. Olha, cachorrinho, tá vendo? Por apenas, quanto? R$24,90. Tudo lançamento, é modinha. Olha esse bicão do tucano. Olha aqui que coisa linda, tucaninho. Olha, tucaninho por apenas R$29,90, viu? Olha aqui, olha, outro tucaninho banco. Olha, você não pode, olha aqui, R$19,90. Isso aqui é coisa linda, é lançamento, é coisa chique, é coisa de novo, Olha que calça, gente, olha que calça linda por apenas R$69,90. Calça linda, feminina por R$69,90. Mas você, ó, olha aqui, ó. Te amo. Amo. Love me here. I love you. Love. Buzinha. Sabe quanto? Por apenas R$24,90. É só da Tem Total tem. Dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui, ó. Tá vendendo demais. Gente, todo mundo quer comprar por apenas R$19,90, tá? Olha aqui, ó. Olha. Por apenas R$74,90. Olha só, é coisa linda. E você compra, estoura a bexiga. Estoura a bexiga. E compra de novo, estoura a bexiga. E traz seu vizinho junto, estoura a bexiga. Ganha Vale Compra.
Ainda tem total, aniversário tem total, viu? Tem total moda, aqui em Itupeva. Mas todos assim, total tá na promoção, viu? Você tá onde? Você tá em Campinas? Tem total lá também. Você tá onde? Você tem Mogi Guaçu? Tem total também. Tem total, Mogi Guaçu também. Tem total. Você tá onde? Pilados? Tem também. Você tá onde? Laranjal? Tem também. E Itapira? Tem também. Até o Marcelo tá lá, viu? Procura o Marcelo. Marcelo é um bicho grande lá, você compra também com ele. Mas aqui venha para ter total de Itupeva, compre, gaste bastante e ganhe vale compra. Ó, eu vou pegar aqui, ó. Olha. O que é isso aqui? Meu Deus! Vamos ver. Voou o papel? Cadê, meu Deus? Venha pra cá. Você vai ganhar, vai. Só estourou? Estoura a bexiga. Vai. Estoura a bexiga. Estoura a bexiga, meu pai. Estourou. Olha. Vale compra de bexiga. Venha pra cá. Eu nem vou falar. Meu Deus, eu ganho vale compra. Vou pegar. Ó, todas as bexigas são premiadas, filhas. E venha estourar a bexiga. Compre e estoure. Chega. Tô esperando você aqui. Tem total de Itupeva. Tô esperando você aqui. Vem pra cá.